cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Amém. A cada dia vamos rompendo em fé. Amém. Aleluia. Podeis assentar. Obrigado, louvor. Deus abençoe. Deixa eu abrir aqui. Irmãos, para mim é uma alegria muito grande poder, sempre que eu recebo a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Eu acredito que todos nós temos recebido porções. E essas porções, elas germinam, né? Germinam em nós. E nós temos a missão de compartilhar essa palavra ao mundo, sabe? Eu estava... e maior responsabilidade é para aqueles que ensinam, né? Então, quando o pregador, o ministro sobe aqui, nós estamos servindo a igreja. Então, para nós é uma responsabilidade muito grande o que vamos falar aqui para a igreja. Amém? Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E ela é que nós estejamos no caminho correto, andando da forma correta. Amém? E aí eu comecei a meditar essa semana sobre aquilo que eu poderia trazer para edificar aqui a vida dos nossos irmãos. E eu falei, Senhor, o que eu posso compartilhar que vai edificar a vida dos meus irmãos? E aí, irmãos, eu, em oração, a resposta do Espírito que eu ouvi foi: compartilhe o que você tem vivido. Compartilhe o que a palavra, os benefícios que a palavra tem trago na sua vida. Amém? E o título da ministração que eu dei para essa mensagem é A Mudança que Transforma. Em Romanos 12:2, pode colocar na NTLH, Ana, por favor. É uma mensagem muito forte que eu li e eu fiquei impactado, irmãos. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Então, quando nós ouvimos essa palavra mudança, né, ela tem um contexto amplo, aí, um significado bem amplo, mas nós já entendemos que não é algo que pode nos trazer muito conforto, né? Vai exigir de nós esforço de alguma forma. Prova disso é você perguntar para quem vive mudando. Às vezes muda de uma casa, de um apartamento, como é? Você às vezes acha que tem pouca coisa e quando você começa a descer e botar no caminhão, você vai falar, meu Deus, não acaba mais não, né? Então é muita coisa. Então a palavra em si, ela tem um sentido amplo, mas no geral se refere à ação ou efeito de mudar. Amém? Porque mudar é agir, né? É parar de adiar aquilo que precisa ser feito hoje em nossas vidas. Então, eu tenho certeza que todos nós aqui, como honestos que somos, se nós perguntarmos uns para os outros, quantas vezes você falou que ia mudar? Quantas vezes você pode ter falado assim, segunda eu começo? Ou talvez você fale assim, não, 2026, já está acabando o 25 aqui, então vou adiar para 2026, entende? Então a mudança, irmãos, ela vai nos trazer esse desconforto. E se tratando do que Deus nos ensina, Deus vai nos colocar em movimento, entende? Então, como a gente ouviu o louvor ministrando aqui, não são as circunstâncias que vão nos parar. Compreende? Quanto mais apertado o caminho e estreito, que é assim que diz a palavra, né? Como o louvor cantou aqui, mais próximo do Senhor eu estarei. Entende? Então, as circunstâncias, o que eu preciso fazer, isso não pode me impedir de entrar em ação. Então, recentemente o Senhor começou
me corrigir em áreas da minha vida, sabe? Físicas, espirituais, emocionais. E eu percebi uma coisa, irmãos. A maioria das minhas justificativas que eu dava eram apenas desculpas. Tudo que eu refleti depois sobre o que... Não, mas se eu começar amanhã... Não, vou deixar para segunda. Mas se eu fizer... já fizer hoje, será que vai fazer tanto efeito assim, entende? Então, no final de tudo, quando eu parei para analisar, eu falei, meu Deus, é só desculpas. Me perdoe. Então, Deus, em sua graça, Ele vai sempre usar pessoas para nos chamar mais ainda para perto do propósito, irmãos. É por esse motivo que nós somos aqui uma comunidade, andamos juntos, não é verdade? Desenvolvemos os dons juntos para servirmos juntos. Entende? Então, eu não tenho dúvida de que Deus fala. E Ele fala, irmão. Quando Ele resolve falar, eu simplesmente preciso estar disposto a ouvir. E aí eu, meditando, orando, né? Foi quando um dia Deus usou um irmão que chegou para mim. Eu estava chegando no culto aqui, e aí eu vinha caminhando, né? Perceba que o que eu estou falando, estou até me expondo. Mas é para que você entenda que a palavra de Deus, o nosso relacionamento com o nosso Deus é pessoal. E nós precisamos receber o alimento aqui e parar, nos confrontar internamente o que eu preciso alinhar em mim, que Deus está me mostrando e talvez eu não esteja percebendo, eu não estou ouvindo, eu não estou prestando atenção, né? E aí eu vinha caminhando e eu vinha mancando. E o irmão olhou para mim e falou assim, você já olhou seu ácido úrico? Pode estar alto, cuidado, irmão. Ácido úrico, e falou as consequências de você ter esse problema no seu corpo, né? E aí eu, eita Deus, amém, irmão. Eu recebo essa palavra com mansidão. E aí um outro dia, numa outra ocasião, num outro momento, um outro irmão falou uma outra coisa comigo e ele nem aqui congrega, mas é irmão em Cristo. E ele falou assim, mandou uma mensagem para mim por WhatsApp, falou, irmão, se você fizer essas 9 coisas aqui, se você apenas fizer 5 delas, você vai ser muitamente abençoado por Deus. Aí eu, amém, irmão, pode compartilhar. Manda aqui. E aí eu comecei a ler o que tinha lá. Tomar banho frio. É legal? Numa época dessa? Não é legal, né? Tomar 3 litros de água por dia. Não é verdade? É muito importante. Comer saudavelmente. E eu achando que o irmão ia mandar um versículo. Eita glória, chega, vai vir fogo agora, quer ver? Quando eu olhei as instruções, mas veio a parte boa também. Ele falou, lê a Bíblia. Meu irmão, lê a Bíblia? Lê a Bíblia, meu irmão. Pague o preço de ler todos os dias. Pague o preço de você, no mínimo, ler 5 capítulos da Bíblia todos os dias. Eu, amém, irmão, eu recebo. Você orar, meu irmão, gaste um tempo orando, né? Jejuar, jejue pela sua casa, pelo seu chamado, pelo seu ministério, e mais 3 que agora eu não me lembro ao certo quais eram, sabe? E aí, meu irmão, mas perceba que pessoas e lugares diferentes e momentos diferentes. Mas Deus falou. Deus falou através de uma mensagem, Deus falou com o irmão aqui. E aí é sobre isso que Romanos 2 nos alerta. 12:2. Não viver como o mundo vive, mas permitir que Deus nos transforme pela renovação da nossa mente. Então, o primeiro ponto é que Deus quer nos transformar, mas isso requer disposição da minha parte. Entende? Transformação não é mágica, é um processo. Ninguém fica forte da noite para o dia, ele tem que ir para a academia, ele tem que malhar. Não é verdade? Ele tem que mudar a alimentação. E o processo incomoda.
não é todo mundo que está disposto, né, a passar pelo aquele processo. Mas assim como mudar a alimentação, dormir melhor, começar uma atividade física, né, mexe com os nossos hábitos, irmãos, permitir que Deus transforme a nossa mente, mexe com o nosso orgulho, com os vícios e as preferências. É fácil você chegar para alguém que come doce e falar para ele, a partir de hoje você não pode mais comer doce. E ele vai falar das preferências. Ah, não, mas um docinho é tão bom, um brigadeiro, um bolinho recheado, como assim eu não vou mais poder? Não é verdade? Para você, ele vai entrar com uma série de justificativas, mas o doce faz bem, o dele vai falar, me deixa mais enérgico, né, quando eu como, então ele vai arrumar uma série de justificativas, irmão. Mas Deus vai sempre mexer conosco para nos levar ao desconforto, para nos transformar. Entende? Então, esse é o processo. E Deus insiste, irmão. Eu tive prova disso. No domingo eu acordei de manhã cedo e aí peguei minha bicicleta e fui ser feliz no meio do mato. Não sei se você me entende. Peguei a bicicleta e fui pedalar. E aí eu fiz a trilha, tranquilo. Quando eu estava voltando para casa ali por volta das 11 horas da manhã, o sol já, né, bastante quente. Aí eu visualizei uma árvore assim, mais distante, com a sombra boa e uma pedra embaixo. Eu falei, rapaz, eu vou parar ali e vou sentar, né? Vou repor as energias. Aí parei, coloquei a bicicleta, comi uma jujuba, tomei uma água. E aí, adivinha o que aconteceu, irmão? Deus mandou um obreiro lá também para falar comigo, tu acredita? E eu falei, meu Deus. E o obreiro era daqueles obreiros de estilo sanguíneo, aquele que fala, ele nunca te viu na vida, irmão. Mas ele falou, tu vai para onde, irmão? Eu falei, rapaz, eu vou para o rumo de Vicente Pires lá. Ele falou, eu vou para lá também. É para lá, eu vou contigo. E conversa, meu irmão, e conversa. E imagine o tom da conversa do irmão, né? Ele começou a falar para mim, olha, irmão, eu tive um problema, eu estava com peso muito grande, né, acima do peso, e o médico falou para mim, ó, irmão, ou você muda os seus hábitos, ou você pode comprar o caixão. E aí ele começou a falar para mim, irmão, em 60 dias eu perdi 60 quilos. Só rodando de bike. Eu falei, meu amigo, você está focado no propósito, né? Aí ele falou, tô, irmão, mas aquela palavra que o médico falou foi muito forte. Então perceba que se Deus, ao falar comigo, irmão, eu ignorar a instrução, o que pode acontecer comigo? Entende? Então, assim, se eu não mudo o meu hábito, se eu não procuro entender a instrução que o Senhor está me dando, muitas das vezes eu posso até ser impedido de viver o propósito. Eu posso ser chamado para fazer várias coisas para Deus, mas isso pode ser interrompido por conta da minha própria saúde. Então, perceba que nós precisamos ter essa responsabilidade de saber que é nossa responsabilidade entrar em ação. E aí, naquele momento que ele conversando comigo ali, aí eu sorri, né, brincando com ele, mas por dentro o Espírito estava gritando, está ouvindo? Está ouvindo? E eu dizendo, tô, Senhor, eu já entendi. Percebe, irmão? Então, assim, não tem como. Deus fala, irmão. Então, naquele momento ficou claro. Deus estava me cercando, me chamando para a mudança. Sabe? Romanos 12 diz, 12:2, nos diz que a renovação da mente é o caminho para conhecer a vontade de Deus. Quem quer saber o que Deus tem para a sua vida, então precisa permitir essa transformação. Eu preciso levar a sério o que o Senhor tem falado ao meu coração. A palavra que tem chegado a mim, as pessoas que estão próximas de mim. Eu preciso considerar o que eu venho ouvir aqui todas as quintas, no culto de ensino, no culto de celebração. Eu preciso considerar a palavra que é ministrada aqui.
Entende? E o segundo ponto é: integridade e plenitude são frutos dessa transformação. Então, a palavra-chave é plenitude. Pleno, já diz tudo, né? Íntegro, algo ou alguém que está completo. Integridade é plenitude, estados ou características daquilo que é inteiro. É também sinônimo de caráter, honestidade, retidão. A mudança que Deus opera não pode ser apenas externa, mas ela começa no coração. Jesus declarou lá em Mateus 5, a partir do versículo 8, ele fala, Mateus 5, Jesus inicia falando sobre as bem-aventuranças. E o versículo 8, coloca aí, Ana, para a gente, por favor. Mateus 5, versículo 8, por favor. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois eles verão a Deus. Olha que tremendo. Então, nós precisamos ter essa integridade. E integridade é estar inteiro diante de Deus e das pessoas. Não é perfeição, mas é ser verdadeiro, leal, fiel, quando até mesmo não tem ninguém olhando. Então, os princípios que eu me proponho a seguir quando eu aceitei a Cristo Jesus é um novo estilo de vida. Amém? A integridade bíblica se manifesta de forma reiterada ao longo das Escrituras, de forma constante, né? Então, por exemplo, os 10 mandamentos, né? É recomendado que a Bíblia também fala, né? A Bíblia nos diz que o filho deve honrar pai e mãe, né? Mesmo que eles não mereçam. Quer eles mereçam, quer não, o filho tem que honrar o pai e a mãe. O cônjuge tem que honrar o seu par, quer um mereça ou não. Entende? É um princípio. Então, eu preciso honrar. O empregado honra o patrão e vice-versa. Entende? Então, princípio nós não negociamos. Então, tudo se baseia no princípio de que Deus nos ama e quer nós mereçamos ou não. Ele mandou o seu filho. Nós não merecíamos, nós estávamos, né, condenados ao castigo eterno. Mas Jesus veio e mudou tudo. Amém? Se nós somos filhos de Deus, nascidos de novo, né, se nós andamos pelo caminho do Senhor, né, da integridade, né, como descrito lá em Mateus 7,13, onde Jesus fala que há 2 caminhos, um é largo e espaçoso e o outro é apertado. Então, aquela estrada cheia de pedra, aquela estrada que é longa, aquela que muitas vezes a gente fala, eu não quero ir por aí, e Deus está dizendo, é aí. Não, Senhor, mas tem pedra. Você tem perna para pular, pula. Não, mas está escuro, e Deus, vou mandar uma luz. Mas não enxerga o caminho todo. Ele, daí. Você só precisa enxergar o necessário e ande. Entende? Então, esse caminho, irmão, é o que nós caminhamos e nós professamos quando nós amamos Jesus e que somos seus discípulos. A música também falou aqui, parte da letra, que nós passaremos por circunstâncias, por provações, e que nenhuma delas será capaz de nos afastar daquele que nos amou, Jesus. Entende? Então, eu preciso ser diferente do que o mundo lá fora, do que talvez os meus colegas de escola, do que talvez os meus colegas de faculdade, ou aqueles colegas de trabalho que não são, né, que não querem seguir o caminho que nós seguimos, entende? Então eu preciso ser diferente, irmão. Porque se eu não for diferente do mundo, eu não posso dizer que conheço a Deus. Eu não posso. Eu fico pensando assim,
se eu não for muito diferente do que o mundo diz, ou do que o mundo faz, ou que o mundo prega, eu não posso nem dizer que sou salvo. Entende? Então eu preciso ter atenção com isso. Então o seu melhor amigo, irmão, é aquele que te diz as maiores verdades. Nós somos, ou somos como aqueles que, aqueles cheios de não me toques, que ninguém pode falar nada. Já viu? Esse aí, às vezes, tem no mundo aí, tem um bocado, que às vezes não quer ouvir a verdade. Por quê? Porque a verdade incomoda. É ou não é? Então, nós precisamos ter essa consciência de que, muitas das vezes, o que nos falam sendo de Deus vai nos incomodar. Herodes achava que estava certo, até João ir lá, e Deus mandou João, e João falou: o que você está fazendo está errado. Para João, importava mais servir e ouvir a Deus do que os homens. Já Herodes, mas nós entendemos o fim, como aconteceu. João, por falar a verdade, ficou sem cabeça. Mas onde João está? Eu não tenho dúvida de onde ele está. Agora, e Herodes, se não tivesse arrependido, será que é onde ele foi parar? Entende, irmão? Então é forte. O que nós precisamos entender é que Deus é o nosso melhor amigo. Irmão, se você quer ser amigo de alguém da igreja, dessa pessoa aí que está do seu lado, na frente, atrás, do lado, etc., você precisa ser amigo de Deus. Se você for amigo de Deus, você vai ser um melhor amigo para essa pessoa que está do seu lado. Amém? Então, a pessoa que te ama, ela vai te falar as melhores verdades. O inverso disso é um falso profeta. Por quê? O falso profeta, ele vai sempre te... Não, irmão, mas você merece. O que que tem? Hoje é sexta. É dia de... Entendeu? Não. Você merece, trabalhou a semana toda. Ele vai te aplaudir, ele vai querer fazer festa, vai botar você para pular. Ele não vai te incomodar. Entende? Mas um amigo de Deus, ele vai chegar para você, irmão, e vai te falar algo que você vai reconhecer na hora. Essa semana eu brincava com a Ana. Brincava assim, né? Eu estava meio que suando por conta do dia de hoje. Quando eu recebi a notícia, e eu já comecei a falar umas coisas meio desalinhadas, né? Que não estavam meio corretas. Aí a irmã foi e falou assim: mas deixa eu te falar uma coisa. O que você vai falar é sobre Deus ou sobre você? Aí eu falei: misericórdia, você está batendo, hein, irmão? Aí eu já entendi, Deus. O Senhor mandou um até aqui também hoje para falar. Amém? Então, assim, Deus fala, irmão. Deus fala, a gente precisa estar disposto a ouvir, ainda que seja desconfortável ao seu ouvido, ao meu ouvido, nós precisamos ouvir. Entende? Continuando, o terceiro ponto é: a mudança real, ela vai produzir evidências visíveis. Nós conhecemos a história de Daniel, registrado no livro com o nome dele, Daniel 6, do 4 ao 22, eu não vou ler porque o tempo não nos permite, mas Daniel manteve os seus princípios diante dos adversários. Foi assim ou não foi? Ele não cedeu às pressões, não vendeu sua integridade para ter paz ou status, né? Mesmo ameaçado, manteve a rotina de oração. Qual foi o resultado? Deus o livrou da cova dos leões. Entende? Então, quando eu iniciei a ministração, que eu falava para vocês que tudo que muitas das vezes a gente vai justificar para Deus não passam de desculpas.
Então, essa conversa de que a gente fala assim, eu não tenho tempo. Mentira. Nós temos tempo sim. Senhor, mas eu corro para cima, para baixo, eu trabalho, eu pego o menino, levo o menino, entendeu? Eu pego minha mãe, pego meu pai, levo não sei aonde, vou, volto, tenho que ir para a igreja e tal. Nós temos tempo, irmão. Nós precisamos priorizar. E como nós lemos, como eu iniciei falando sobre mudança, isso vai requerer de nós hábitos, mudar hábitos. E aqui eu me dirijo aos mais jovens, principalmente com relação ao celular. Entende? Então, muitas das vezes, se nós não vigiarmos, irmão, até por questões de trabalho, eu uso o celular porque, às vezes, eu não tenho outra opção. Porque meus clientes, a maioria, me chamam por WhatsApp. Entende? Mas você que tem escolha, né? Por que muitas das vezes... Outro dia eu estava lendo uma matéria falando sobre o que acontece na hora da prova de um jovem, aquela hora que ele fala assim, deu um branco. O que é esse deu um branco? Quando eles vão olhar o hábito e o dia a dia do jovem, ele fala, eu não sei o que aconteceu, eu sabia a matéria, mas chegou na hora da prova, eu não sei. Aí, quando foi de noite, ele estudou de 6 às 8, 2 horas de estudo. Mas de 8 às 21h30, ele pegou o celular e ficou rolando a tela, rolando a tela. O que aconteceu com o jovem? No outro dia, quando foi fazer a prova, o que aconteceu? Deu branco. Então, muitas das vezes, essa falta de concentração, essa falta de, absorver conhecimento, está ligado diretamente às redes sociais, aos aparelhos, ao vício de ficar. Então, quando eu falei aqui sobre hábitos, mudança, eu também estou tendo que me vigiar nisso, irmão. Eu estou tendo que chegar, fazer um esforço para dormir às 10 horas da noite, para às 4h30 estar de pé. E todas as vezes que eu me propus a seguir na disciplina de fazer exatamente dessa forma, no outro dia eu me senti melhor, eu me senti mais disposto, eu me senti, mais, vamos dizer assim, mais saudável, né? Acordar com maior disposição para o trabalho, ou para a escola, ou para a sua faculdade, ou o que você faça, entende? Então, continuando, Daniel decidiu não renunciar os valores, o que o colocou em risco, né? Então, para nós que temos princípios, dar certo ou errado, isso é secundário, irmão. Pessoas íntegras agem com base na premissa de que princípios não podem ser negociados. Ao contrário de muita gente, Daniel tinha consciência de que não se constrói uma carreira, certo? Por meio da destruição dos outros. Se queremos ter sucesso, e o sucesso, quando eu falo, é em Deus, no propósito daquilo que Deus nos chamou para fazer, nós devemos estar dispostos à mudança, ao esforço, a pagar o preço. E, infelizmente, a conspiração contra Daniel deu certo, deu ou não deu? Armaram para ele, mas mesmo sabendo daquelas consequências, Daniel se manteve fiel aos seus valores. Então, ele continuou a orar ao Senhor e, no final, Deus o livrou. Então, integridade é isso, irmãos, é nos mantermos fiel, mesmo quando o mundo todo está desmoronando. Estão dizendo que vai ter guerra, né? A Bíblia já tratava isso, guerras e rumores de guerra. Mas e daí, irmão? Nós somos aqueles que temos paz em meio à guerra. Porque quando nós lemos o que está escrito na palavra, que diz assim, quando Paulo falou, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou quando a gente lê lá em Lucas que fala assim, até o cabelo das nossas cabeças estão contados. Entende? Esse
é o nosso objetivo. O final de tudo são isso. Esse é o nosso galardão. Então, uma das maiores evidências de que nós somos nascidos de novo é o fato de que Deus não nos permite mais viver como antes. Não servimos para ser desviado. Entrar onde nós entrávamos antes. Fazer o que nós fazíamos antes. Se nós entrarmos num lugar daquele, irmão, Deus vai te repreender na hora. Entende? Você vai se deparar com a seguinte frase: o que eu estou fazendo aqui? Ou quando a gente lê como está escrito, o próprio cão volta ao vômito. Então é forte, irmão. É forte. Então nós precisamos dar ouvidos àquilo que o Senhor quer nos corrigir. E ouvir as pessoas que Deus levanta para nos trazer essa exortação. Certo? Mateus 5, do 11 ao 12. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Não tem, irmão, nenhum tipo de circunstância ou situação que nós passemos aqui na terra que seja, sabe, quando a gente olha para o que está prestes a acontecer, a volta de Cristo Jesus, e nós estaremos com Ele face a face, irmão, nós se desligaremos do que está acontecendo aqui nesse mundo. E vamos falar: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Entende? Que para nós, o viver é Cristo e o morrer é lucro, literalmente, irmãos. Então, Jesus pronunciou, dentro aqui de Mateus 5, as primeiras 8 bem-aventuranças usando a terceira pessoa. Na bem-aventurança final, ele dirige diretamente aos discípulos a segunda pessoa. Vós. Coloca para mim, por favor. Né? Vós. Mateus 5, 11 e 12. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. O 12. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, Jesus não foi poupado, os discípulos não foram poupados. Por que nós vamos ser poupados? Aqui, meu irmão, se fosse para ser diferente, Jesus não tinha dizido: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, quando Jesus começa a colocar, ele dá o ênfase através do vós, né? Então, ele se dirige aos discípulos. Então, por minha causa. Então, por ser discípulo, razão porque as aflições nem sempre são apenas para certos atos pretéritos, senão obras de Deus destinadas ao nosso aproveito nosso. Então, tem situações em que eu vou passar, superar, e quando eu transpassar, como diz o louvor, a montanha, eu chego do outro lado diferente, irmão. Eu já não sou o mesmo. Entende? Então, eu já tenho uma preparação maior. Mas isso vai exigir esforço de mim. Em Mateus 5,12, então Jesus começa com regozijai-vos e exultai. Novamente eu vou frisar isso, né? Então, a fonte da alegria de nós, como de um discípulo que sofre perseguições ou passa por circunstâncias, como eu falei, é a promessa do céu. Entende? Então, quando Jesus continua e diz: grande é o vosso galardão.
qualquer recompensa dada por nosso Pai Celestial é a expressão da sua graça. A vida eterna é um galardão porque é coisa devida em razão da promessa, não por causa dos nossos méritos. Então, por quê? Deus enviou Jesus para nos salvar, essa era a promessa. E nós hoje temos a salvação em Cristo Jesus. Então, quando nós suportamos pacientemente, perseverando em suportar, isso nos ajuda a nos purificar, a nos melhorar. Entende? Então, o ferro, ele passa por um processo no fogo, o ouro também passa. Entende? Mas e o final? A obra acabada, como é? Não é verdade? Então, nós, como cristãos, vamos passar por circunstâncias. Amém? Afinal, não são as pessoas, né, quem define a nossa conduta, mas os princípios que nós escolhemos seguir. A palavra do Senhor. Amém? Então, irmão, o que eu quero concluir nessa noite aqui, através dessa palavra que o Senhor me deu? É que Deus está nos chamando para viver em plenitude. E plenitude não é ausência de problema, não é viver, sem achar que a sua vida só é boa se você não tiver que passar por circunstâncias, ou ventos, ou tempestades, né? Mas sabendo que Deus é fiel conosco. É Ele quem nos conduz a uma vida eterna. E nós precisamos ter essa consciência. Não somos produtos de circunstâncias, mas das nossas decisões. Não podemos ignorar o que Deus nos instrui. Se eu faço isso, eu tenho o livre-arbítrio. Tenho ou não tenho? Nós temos o livre-arbítrio. Então, se eu tenho o livre-arbítrio, eu posso escolher não fazer, mas eu tenho que arcar com as consequências. Entende? Então, Deus hoje está nos chamando para a mudança. Né? Se eu parar para me perguntar qual o meu grau de integridade hoje, como eu estou, Senhor, diante do Senhor? Eu estou realmente como o Senhor quer que eu esteja, fazendo o que o Senhor quer que eu faça, andando no caminho estreito, apertado, que o mundo não quer andar, mas eu sei que o final desse caminho é a eternidade. Entende? São essas reflexões que nós devemos fazer conosco mesmo. Amém? E foi isso que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. É tempo de mudança. Então, não deixemos para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Principalmente com relação à nossa saúde, à leitura da palavra, à oração. Então, meu irmão, vamos colocar em prática aquilo que nós temos ouvido e aprendido aqui nesse altar. Amém? Se coloque de pé, por favor. Amém? Aleluia. Amém, Senhor. Vamos orar um momento ao Senhor. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque, mesmo nós sabendo que é desconfortável, Senhor, a mudança, nós sabemos, Pai, que o fim dela é proveitoso. É para o nosso bem. É para que nós estejamos alinhados com aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, porque em todo tempo somos mais do que vencedores, porque Cristo nos amou, Pai. Obrigado, nos leve em paz para as nossas casas, em segurança. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Um bom resto de quinta e até domingo.